E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Portal Médico, onde a gente vai fazer a parte 3, a terceira e última parte dos conhecimentos de base de Widget. São os conhecimentos que eu julgo serem essenciais para você dominar aí a arte de criar portal. E com esses três conhecimentos, que é o de Angular, que a gente viu na parte 1, o conhecimento de instância de Widget e esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, que é o de ciclo de vida de Widget, cara, você vai estar pronto aí para criar basicamente qualquer portal. Obviamente teria que ter o conhecimento ali de front-end, mas julgando que você já tenha, você sabendo essas três coisas aí do portal, você está pronto para desenvolver qualquer coisa, beleza? Então, nesse vídeo hoje a gente vai ver um pouco sobre como funciona o ciclo de vida de um widget, né? O que acontece quando você abre uma página, como você passa uma informação do server para o cliente, como você passa uma informação do cliente para o server, ok? É isso que a gente vai ver aí hoje nesse vídeo e, de novo, você entendendo tendo esses três conhecimentos, cara, você tá pronto aí para criar qualquer portal. E lembrando que as aulas, elas são, vamos dizer, cumulativo o conhecimento, né? Então, na aula 2 é essencial que você tenha o conhecimento da aula 1. E na aula 3, que é essa, é essencial que você tenha o conhecimento da aula 1 e da aula 2. Tá? Então eu já vou supor que você já tem esses conhecimentos, eu não vou ficar explicando muito não, ok? Então eu só vou dar o toque, ó, isso daqui é da aula 2, isso daqui é da aula 1, tá? Porque são conhecimentos acumulativos e eu já vou entender que você tenha, porque senão eu vou ficar me repetindo muitas e muitas vezes e não é legal, sendo que eu já passei o conhecimento em outras partes, ok? Então vamos lá, vamos para a tela do computador. Eu tenho uma apresentação aqui que vai facilitar a visualização para vocês, ok? Então vamos lá. Isso aqui é o ciclo de vida de um widget. Então isso daqui a gente estava tendo uma visão bem micro, é como se você tivesse pego o binóculo e estivesse olhando lá para dentro do widget quando você abre uma página, né? Então vamos dar esse exemplo aqui. Abri uma página, entrei numa página, nome da sua instância, servicenow.com/sp, por exemplo. E nesse meu portal SP tem lá 10, 20, 30 widgets na página. Esse processo que eu vou mostrar para vocês vai acontecer para esses 10, ou esses 20, ou esses 30 widgets. Isso daqui acontece para cada widget que você tem na página, ok? Qual é a primeira coisa que acontece no widget, né? Primeira coisa que vai acontecer é, pelo lado do servidor, ele vai pegar as instance options, ou seja, aquelas instâncias que você passa o title, a descrição, ou você passa um glyph icon. Falei que eu ia dar o toque para vocês. Lembrando, isso daí é da aula de instâncias, é a parte 2 desses conhecimentos de base, tá? Então, assim, eu não vou voltar muito no que é isso, eu espero que você já saiba o que são as instance options. Essas instance options, por que elas são pegas primeiro? Porque elas serão injetadas no seu server script, né? Então, as instâncias, elas vão ser pegas, vão ser injetadas no server script. Por quê? Porque você precisa ter as informações das instâncias para, por exemplo, desenvolver o que você quer desenvolver. Vai que você está desenvolvendo um widget que vai ser uma tabela ou que vai buscar algum dado específico e essa informação está na instância. Você tem que já ter acesso o que foi passado na instância do widget para poder manipular da forma que você achar melhor, né? Então, vai ser pega as instance options, vai ser injetada no server script e a partir daí a função lá do server script vai executar, tá? E depois que essa função executar, o server script finalizou a sua parte e ele vai pegar todos os dados e vai passar para o client. E a partir daí o client será executado, tanto o client script, quanto o HTML, quanto o CSS. Beleza? E como que esses dados são passados do server para o cliente, né? De novo, as instâncias você já sabe que eu já falei na parte 2 que ela vem dentro do objeto options e esse objeto option ele é injetado dentro do scope do cliente, né? Então você tem acesso a esse objeto options lá no cliente pelo scope. Isso é o conhecimento de Angular, entender o que é um scope, ok? Então assiste a parte 1 para entender o que é o scope. E se você já assistiu, então você já sabe o que é o scope. Então as instâncias options, como eu falei, ele vem do objeto options e esse objeto options ele é injetado lá no scope do cliente. E os dados vindo do server script, que não são da instância. Para isso, existe um objeto global chamado data. Esse objeto, inclusive, ele já vem pronto para você utilizar, ele vem um comentário até lá no server script de todo o widget que você cria, explicando mais ou menos como que funciona, né? Esse objeto data, ele vem ali pronto para você criar as suas propriedades, né? Já que ele é um objeto, então você cria a propriedade com o nome que você quiser e nele vai ter o valor que você quiser. E esse objeto data, todo ele com todas as propriedades que você criou, será injetado também no seu scope do cliente. Então, assim como o objeto options é injetado no scope do cliente, o objeto data também é injetado no cliente. E como que você utiliza as options, né, das instance options? Você utiliza c.options, o nome lá que você deu para a instância, ou scope.options, o nome que você deu, tá?
Para acessar os objetos vindo do serve dentro do objeto data, é a mesma coisa. Se o objeto data foi injetado dentro do seu scope, basta você usar c.data. O nome da propriedade que você deu, ou scope.data. O nome da propriedade que você deu, que daí você vai ter o valor vinda do servidor, ok? Então a gente pode ver aqui, né, mais um exemplo onde eu mostro ali que, de fato, esse objeto data e esse objeto option são injetados no seu scope e basta você usar tanto o C ou como o scope para poder acessar as propriedades, né? Então vamos ver mais um exemplo ali um pouco com nomes para ficar mais fácil para vocês. Então vamos supor que eu queira passar do servidor para o cliente uma informação de nome de uma tabela, que é uma string, um nome, que é o João, um array, por exemplo, e um objeto. Eu colocaria essas informações dentro do objeto data, já que ele vai ser injetado no cliente e o cliente vai utilizar esse cara. Eu colocaria, por exemplo, data.tabela. O nome eu posso dar o que eu quiser, uma propriedade de um objeto. E passar o nome incidente, data.name igual uma string chamada, por exemplo, João, data.items igual um array com um item só, enfim, uma quantidade de item não importa, o que importa é a estrutura de dados, nesse caso um array. E data.record eu estou mandando um objeto, ou seja, basta você criar propriedade dentro do objeto data com o valor que você quiser, e esse objeto vai ser injetado lá no seu scope e você vai poder utilizar. Basta você usar scope.data. O nome da propriedade, ou scope.c.data. O nome da propriedade, tanto faz, você pode usar qualquer um dos dois. Ah, Edu, quero saber a diferença do scope e do C. Se você não tem esse conhecimento, eu recomendo que você assista a parte 1, onde a gente fala de Angular, até esse lance do scope e tudo mais, ok? Só para reforçar aqui o conhecimento. Mostrei tudo isso aqui para vocês. Agora vai ficar, talvez fique mais claro mostrando na prática. Então já acorda a sua instância aí, já inicializa um portal aí, cria um widget e já vamos mostrar isso na prática para vocês, toda essa lógica aqui, ok? Beleza, eu tô com aqui a minha instância acordada, tá? Eu tô usando aquela mesma instância que eu fiz da aula de tipos de instância, né? De instâncias de widget, no caso. Eu tenho um widget aqui na página, que é o que tá só tem um H1 Portal Magic. De resto, ele permanece igual. Tá? Ele também tem algumas instâncias aqui criadas, se a gente vier no Edit Option Schema, a gente tem algumas instâncias criadas, que como eu falei, esse widget foi o mesmo criado na parte 2 desses conhecimentos de base, tá? Mas fora isso, eu dei uma limpada nele aqui e ele já tá na página, ok? Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês lembra que eu falei que tinha um comentário já explicando como funciona, né? Então tá aqui, ó, popule o objeto data, exemplo, data.table, igual você, por exemplo, dando o spgetValue table. Então, para você mandar informações vinda do servidor pro cliente, basta você popular esse objeto data. Esse objeto data ele não está aqui. O service now injeta para a gente por debaixo dos panos, de forma sem a gente precisar criar esse objeto ou qualquer coisa do tipo. O service now já cria esse cara para a gente, ok? Mas antes eu quero mostrar para vocês sobre o ciclo de vida de widget. Lembra que eu falei que as instâncias de widget, as instâncias de options são injetadas no server e depois o server executa? É porque a gente precisa utilizar as informações de vida da instância muitas vezes, né? Então basta a gente vir aqui, ó, dar um console.log nesse objeto options, que é de onde vem as informações das instâncias options, que você vai ver que se você tem acesso às informações do options, quer dizer que alguém injetou esse cara para você antes, porque senão daria um defined aqui, que é como o JavaScript funciona. Então basta a gente salvar isso daqui, vir aqui no portal, inspecionar elemento, vir aqui na parte de console, né? A gente pode dar um F5 e o console amarelo é o console vinda do servidor. Então a gente já tem aqui um consolezinho amarelo, quer dizer que está vindo do servidor, e a gente já tem as informações aqui que estão na instância, ou seja, que algum usuário veio aqui e mudou as informações, né? Então, por exemplo, deixe seu like, se inscreva no canal, enfim. Ou seja, isso quer dizer que, de fato, as instâncias options são injetadas no server e depois o server é executado, ok? E o que a gente pode ver aqui também é que, independente de... Vou dar um console log aqui no nosso scope e um console log no C. Lembrando que é a mesma coisa, entre aspas, tá? Se você quer saber a diferença, de novo, reforçando, assiste a parte 1 das aulas de Angular, tá? Então vamos dar um console aqui agora no nosso cliente, só para mostrar uma coisa para vocês, que independente de ter coisas preenchidas no objeto data ou coisas vindas da instância, o objeto data e o objeto options, eles sempre vão estar aqui. Repara que nesse nosso widget, por exemplo, não tem nada vindo do objeto data, eu não criei propriedade nenhuma. E a gente pode ver que o nosso objeto data, ele existe aqui, né? Deixa eu até dar um zoom aqui no console para vocês verem melhor. Ele tá aqui, ó, tanto vinda pelo nosso scope quanto pelo nosso C. Tá vendo? Ele tá lá, o objeto data, mesmo que você não crie nenhuma propriedade, o objeto options também. Então, aqui nos dois, eu mostrei para vocês que sempre vai ter esse objeto data e o objeto options, independente de ter propriedades ou não, tá?
Então, vamos fazer aquele exemplo, né? Por exemplo, data.tabela, né? Vou até botar um nome em português. Vou botar aqui, nome da tabela. Legal. Agora, se eu vier aqui no meu console.log, no meu client, para eu acessar, basta, já que esse objeto data é injetado aqui no meu client, basta eu acessar o meu scope.data, já que eu quero acessar o objeto data, ponto, o nome da propriedade que eu quero, que é tabela. Mas antes disso, deixa eu só mostrar todo o objeto data que vai vir, né? Então, se a gente vier aqui no portal e atualizar, repara que eu estou dando um console em todo o objeto data que é injetado aqui no meu scope. Você também poderia dar um c.data que você vai ter o mesmo resultado. Daqui para frente eu vou usar só o scope, eu não vou ficar dando um exemplo com dois, porque no final das contas é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Então beleza. Agora, já que eu quero acessar a propriedade tabela, é só usar ponto tabela. Deixa salvar. Se a gente voltar aqui no portal e atualizar, a gente vai ver que vai exibir somente a string nome da tabela, já que eu estou acessando o valor que está ali dentro. Então, eu posso dar aqueles exemplos que eu dei lá no slide, que é data.name, eu posso botar aqui, por exemplo, Eduardo, né? Data.itens, eu posso mandar um array com infinitos itens, item 1, né? Posso mandar aqui item 2, enfim, posso mandar, por exemplo, um objeto, então eu posso botar aqui objeto, né? Eu posso mandar aqui um objeto, como por exemplo, like. Então aqui, já vou falar para você, deixe seu like. E todas essas estruturas de dados, elas são enviadas normalmente para o cliente, que você pode acessar. Então vou dar de novo um console log aqui em todo o objeto data, para vocês verem que a gente tem acesso a todas essas propriedades vindas lá do servidor, tá? Então aqui, ó, o item que é um array, o name que eu botei Eduardo, o objeto que eu criei, a string tabela que eu passei. Então todos esses valores de fato são recebidos para a gente usar como a gente quiser no nosso cliente. Então agora eu quero acessar, por exemplo, o objeto, né? Então eu posso botar aqui data.objeto, que é de fato um objeto também que é retornado. Então se a gente vier, tá lá um console somente no nosso objeto. Então eu posso acessar, por exemplo, data.objeto.like, funcionaria normalmente. Então eu posso botar aqui data.name, né? Vou até botar em português para vocês verem que o nome é o nome que você quiser dar. Então posso botar aqui data.name, por exemplo. Nome, né, no caso. Se eu atualizar, vai aparecer aqui em cima o meu nome, Eduardo, tá? Que é o console que eu tô dando aqui. Então você pode também usar os itens. E eu quero, por exemplo, nos itens, fazer um for each. E, enfim, como ele é um array, né? Eu posso fazer um for each no array. Então eu quero fazer aqui botar um function. E para cada item do array, eu quero dar um console log no item vindo do array. Por que eu estou fazendo isso aqui para vocês? Para provar para vocês que, de fato, os valores estão vindo, né, lá do server pronto para você utilizar. Então, agora, para cada item desse array, ou seja, o item 1 e item 2, eu vou dar um console log separado, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que depois que você bota as informações no server dentro do objeto data, o cliente vai ter acesso. Então, atualizei aqui, ele vai exibir dois consoles separados, do item 1 e item 2. Agora, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada incidente, por exemplo, incidente, e aqui eu vou passar inc 00001, por exemplo, e vou dar um console log nesse cara, por exemplo, console.log scope.data.incidente. Se a gente salvar e atualizar, ele vai dar undefined. Por quê? Porque essa variável incidente não foi criada dentro do objeto data, ela não é uma propriedade do objeto data. Ou seja, qualquer coisa que você queira mandar do servidor para o cliente tem que estar dentro do objeto data, tem que ser uma propriedade dentro do objeto data. Ou seja, eu teria que fazer, por exemplo, isso daqui, data.incidente, tá? Então, se a gente salvar e atualizar aqui no seu portal, a gente vai ver que de fato agora ele funciona. Ah, Edu, mas aqui você colocou data e aqui não estava. Então a gente pode, por exemplo, fazer o mesmo exemplo. Tira aqui, apaga o data, a gente pode atualizar. Agora não tem mais o data aqui no nosso console. E eu também voltei porque eu tinha feito, ou seja, ele não é mais uma propriedade do objeto data, ele é simplesmente uma variável. Se a gente atualizar, ele vai dar também undefined, ok? Por quê? Porque aqui eu estou criando uma variável dentro do scope e não estou atribuindo valor nenhum. Então, é isso, galera. Para você mandar informações do server para o cliente, você basta criar propriedades dentro do objeto data e esse objeto inteiro ele vai ser injetado no seu scope do cliente
e o escopo do cliente vai executar essas informações e você manipula as informações do jeito que você quiser. Como, por exemplo, né, a gente pode botar aqui no HTML, eu posso usar, por exemplo, aqui, data.tabela. Muitas das pessoas têm a sensação de que eu estou acessando a informação no HTML diretamente do servidor. Não, você não está fazendo isso. Na aula de Angular eu explico que tudo o que está dentro do objeto scope, o HTML vai ter acesso. Consequentemente, o objeto data está dentro do objeto scope. Consequentemente, o HTML tem acesso. E você não precisa especificar scope aqui. Então, na aula de Angular, na parte 1, na aula de Angular eu explico que tudo que está no objeto scope, o seu HTML tem acesso. Consequentemente, o objeto data está no objeto scope, então você também tem acesso. Então, a falsa sensação de que eu estou acessando do HTML direto no servidor, não, você não está. É porque o objeto data está no scope e o seu HTML tem acesso. Parte 1 de Angular é importante você entender isso lá, eu mato essa dúvida bem logo no início do vídeo, tá bom? Então a gente pode botar aqui, por exemplo, data.tabela, eu posso fazer aqui, né, um ngRepeat, ngRepeat, posso botar aqui item em c.data. Opa, vou botar aqui data.itens, né? E aqui eu vou botar, por exemplo, o item, tá? Lembrando que se você quiser usar o controller, né, aí sim você tem que colocar c.data.item. Se você estiver só usando o scope, você não precisa, tá? A gente pode salvar aqui e atualizar o nosso portal. Você vai ver que a gente está manipulando as informações que vieram do servidor. O nome da tabela legal, que é o que está aqui associado. O item 1, item 2, pelo repeat que a gente colocou, né? Ou seja, é dessa forma que você faz para enviar informações do server para o cliente. E também, né, claro, a gente tem as informações vindas do Options, eu não foquei tanto nisso, porque na parte 2 eu explico essencialmente como isso funciona, ok? Agora a gente vai ver como a gente faz para enviar informações do cliente pro server. Beleza, agora vou mostrar aqui uma apresentaçãozinha para vocês também, para ficar um pouco mais lúdico, como que você envia informações do cliente pro servidor, né? Porque você quer fazer atualização em registro, você quer obter algumas informações, vai que você está fazendo, sei lá, um campo de busca, enfim, você tem que mandar essa informação vinda digitada pelo usuário e mandá-la pro servidor responder você. Como que é feito isso, né? Lembra que eu falei que o objeto data ele é injetado no client, né? E você tem esse objeto lá, e mesmo que não tenha propriedade vinda do server no objeto data, esse objeto data ele vai existir no cliente de qualquer jeito. Então, isso aqui ele é útil também para você enviar informações do cliente para o servidor. Por quê? Porque no momento que você executa uma função chamada server update, né, essa função ela está no seu scope, então você pode acessar tanto um C, né, com controle, tanto pelo scope, é a mesma coisa, o resultado final é o mesmo, e essa função server é criada pela ServiceNow, isso não é do Angular, tá? O ServiceNow criou isso daí pra gente. Quando você executar essa função, o que vai acontecer é, todas as informações que estão dentro do objeto data serão acessadas pelo servidor pelo objeto input, tá? Então lá no objeto input você vai acessar essas propriedades. Então se você tem uma propriedade, por exemplo, c.data.state, né, vinda do client, quando você for dar um server update, essa informação você vai acessar no server via input.state. Então você tira o c.data e substitui por input. Vamos dar um exemplo aqui um pouco mais visual para vocês. Então eu criei lá a propriedade c.data.action, né, botei atualizar incidente, uma string, ou c.data.comentário, botei uma outra string, né? Ou você pode usar o scope também, né, mandando um objeto, ou você vai mandar um array. Quando você for dar um server update, essas informações serão acessadas pelo server pelo objeto input. Então você vai acessar input.action, input.comentário, input.state, input.valores, que são os valores vindos do objeto data, tá? E depois que você dá esse update, o que acontece é, todo o código do servidor vai ser executado novamente, só que agora ele vai ter as informações desse objeto input que veio lá do cliente. Então quer dizer que a primeira vez que o seu id carrega, lá logo no primeiro slide que eu mostrei para vocês, que ele tem todo aquele processo de pegar as instâncias, injetar no server, o server rodar e mandar de volta as informações para o cliente, a primeira vez que os UIDs executam, esse objeto input ele não existe. Esse objeto input só vai passar a existir no servidor quando você mandar o servidor atualizar vindo do cliente. Se o cliente não mandar o servidor atualizar, esse objeto input não vai existir a primeira vez, ok? Vamos mostrar agora na prática como isso funciona, que vai ficar muito mais claro para vocês. Então beleza, estou aqui com aquele nosso widget aberto e vamos lá, vamos mandar a nossa primeira informação do cliente para o servidor. Como eu falei, basta você usar o scope.server
server.update e tudo o que está no objeto data, vinda do scope, será passado para o servidor e o servidor, né, o objeto.data, né? E o servidor irá ouvir como input. Então aqui eu posso criar, por exemplo, uma propriedade chamada scope.data.valor, sei lá, vou botar state aqui, né, que é uma propriedade que eu não criei, e esse state vai ser assim, valor client, por exemplo. Ou seja, eu estou criando uma nova propriedade dentro do objeto data, que já é injetado no nosso scope, e o meu servidor vai ler essa informação dentro do objeto input. Então ele vai ser input.state, ou seja, se aqui eu boto valor, por exemplo, ele vai ter que acessar como input.valor, né? E o que vai estar aqui é o que você atribuiu, tá? Então vou botar aqui state mesmo, só para, ficar um nomezinho melhor. E aqui a gente pode inclusive dar um console.log em input.state. Vamos atualizar aqui no portal. Ou seja, eu estou dando um console log aqui no nosso objeto scope.data, a gente vai ver todas essas informações aqui, e como ele é um objeto, eu posso criar propriedades, estou criando essa propriedade, estou dando um server update, e tudo que tiver dentro do objeto data será enviado para o nosso servidor, e esse nosso servidor vai ter acesso nele pelo objeto input, ok? Se a gente voltar aqui e atualizar, a gente vai ver que esse primeiro console aqui, ele me deu undefined. Por quê? Porque lembra que eu falei que a primeira vez que o servidor roda, ele não existe esse objeto input? Então a questão aqui que nem é porque o state não existe. Obviamente também é. Mas é porque também o objeto input não existe. Se a gente dar um console log só no objeto input e atualizar, vocês verão que também vai dar undefined. Por quê? Porque esse objeto input só vai passar a existir no momento em que você der um server update, porque aí sim ele vai obter as informações vindas do cliente, né? Tô aqui no nosso segundo console, né? Por que é o segundo console? Porque eu dei um server update e lembra, toda a função do server vai ser executada novamente, só que agora com o objeto input. Então por isso que os consoles se repetem, tá? Porque ele vai executar a primeira vez que o widget carregou e a segunda vez porque eu dei um update. Então, se a gente vir aqui, a gente vai ter acesso a todo o objeto input, que nada mais é do que o objeto data vindo lá do cliente. Então, se a gente comenta tudo isso daqui, ó, por exemplo, vamos comentar aqui. Vou comentar aqui. E agora só tenho esse objeto, essa propriedade state que foi criada. Vou atualizar. Ou seja, aqui está um objeto vazio. Esse console log nosso aqui é um objeto vazio, porque de fato eu não estou mandando nada do servidor para o cliente, porém o segundo console, que é o console do servidor, esse objeto vai ter uma propriedade chamada state. Então quando você dá o server update, ele vai pegar tudo que está no objeto data e mandar de volta para o server. O server vai executar e agora ele vai ter acesso a esse objeto input com as informações que vieram daqui, do cliente, ok? Então, um padrão que você vai ver muito que a gente cria é if input e input.action é igual a alguma ação. Por que a gente geralmente faz isso? Porque você vai querer fazer muitas coisas. Às vezes você vai querer atualizar um registro, mas você vai querer deletar um registro, você vai querer, enfim, criar um novo registro. Então a gente cria esse if input, porque quer dizer que se esse cara aqui não for undefined, se esse objeto existir, e se tiver uma propriedade chamada action, e essa action for igual, por exemplo, né, vamos criar aqui, scope.data.action é igual o nome que você quiser, por exemplo, pegar itens. Vamos supor. Se você usar essa variável, ele vai entrar nesse if aqui. Ah, agora eu quero uma de deletar, por exemplo, então scope.data.action, né, deletar itens. Aí você iria, por exemplo, criar uma outra condição aqui com a ação de deletar os itens. Então, se for deletar o item, se for pegar o item, faz isso. Se for deletar o item, faz isso. E a gente checa também o objeto input antes, porque esse cara é indefined. Então, se a gente tentar acessar, por exemplo, a propriedade action, essa propriedade não vai existir porque esse objeto não existe. Então, vai dar um monte de erro de JavaScript. Então, é bom a gente confirmar que esse objeto está lá, tá? E a gente também usa esse padrão de action para poder diferenciar cada coisa que está sendo feita. Você pode usar um switch case também para isso. Enfim, isso daqui é só para mostrar para vocês o que a gente costuma fazer. Ok? Então eu vou apagar esse daqui, vou deixar só a condição. Essas actions aqui eu também vou apagar. A gente pode salvar. E a gente pode fazer o seguinte.
só para a gente brincar aqui um pouco, eu posso criar aqui, por exemplo, um input, tá? Eu vou botar aqui o input do type text mesmo. E aqui eu vou botar um placeholder, por exemplo, digite seu nome, enfim. E aqui eu vou criar um botão. E esse botão vai ter enviar para o server, por exemplo. E aqui eu vou criar uma função de clique, né? Que quando eu clicar, eu vou enviar para o server, né? Eu vou criar essa função aqui. Essa função ainda não existe, então a gente pode criar aqui, ó, scope.enviar para o server. E essa função vai executar o server update, tá? E o que eu vou ter aqui, né? Eu tenho que ter um model para poder armazenar esse valor. Então eu vou botar aqui, por exemplo, c.data.value. Esse cara aqui vai começar vazio. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é Angular, tá? Tudo isso aqui, se você assistiu a parte 1, você vai entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu só estou mostrando aqui na prática para vocês pegarem todo o passo a passo que eu estou fazendo. Então, o nosso ng model vai ser esse value aqui. Então, deixa eu só comentar aqui o server update e vou dar um console.log em scope.value. Ou seja, eu vou digitar um valor no meu input, esse valor vai ficar armazenado nessa variável. Quando eu der um ng-click, quando eu clicar no botão que eu criei, ele vai executar essa função e por enquanto essa função vai dar só um console no nosso valor digitado lá no input, tá? Então assim, a gente pode vir aqui, pode atualizar. Beleza, tá aqui o nosso input, né? A gente pode apagar aqui, vou botar aqui, por exemplo, digite seu nome, Eduardo, cliquei aqui, ó, enviar para o servidor e tá lá o nosso console. Agora eu não quero só dar o console, eu quero mandar essa informação para o servidor. Lembrando, para mandar a informação para o meu servidor e meu servidor ler, ele tem que estar dentro do objeto data. Então eu tenho que fazer algo como, por exemplo, scope.data.nome, né? E aqui eu passo o valor que eu quero. Posso passar qualquer coisa, mas eu não quero passar qualquer coisa. Eu quero passar o valor da variável value. E o meu input vai ler esse cara como, eu vou dar um console.log aqui em input.nome. Por que input.nome? Porque é o nome da propriedade que está dentro do objeto data. Esse console do client eu vou tirar e vou deixar somente o console do servidor, que é o console amarelinho, né? Então, se a gente atualizar aqui a página, beleza, pode ver que não tem console nenhum, de fato não tem, porque o console só vai executar quando o objeto input existir, e esse objeto input só vai passar a existir quando a gente mandar o servidor atualizar. E quando a gente digita aqui, por exemplo, Eduardo, cliquei aqui em enviar para o server, de fato o console agora do servidor aparece com a informação obtida do cliente, tá? Então uma coisa que vocês podem ver acontecendo é que nós temos mais duas funções dentro desse objeto server, né? Que é o scope.server.get, tá? Vocês podem ver isso aqui acontecendo, e também o scope.server.refresh. Esse último aqui é menos utilizado, mas ele também existe. E eu vou explicar a diferença entre esses três, do update, pro get, pro refresh, tá? O update você já tem uma noção de como que funciona, né? Eu vou dar o update, meu server vai rodar e tudo que tiver vindo dentro do objeto scope.data, o nosso server vai acessar via input, beleza? Beleza. Mas uma das diferenças é a seguinte: vamos supor que eu tenho uma variável vinda do servidor, o servidor vai rodar a primeira vez, e essa variável vai se chamar nome do usuário, por exemplo. E esse nome do usuário vai começar como João, tá? E eu vou exibir o nome do usuário aqui num H4, só para não ficar tão grande, mas também para não ficar, para a gente conseguir visualizar legal. Então eu vou botar aqui o nome do usuário, tá? E quando o server update acontecer, eu vou atualizar essa variável aqui. E essa variável vai receber o meu novo valor, que é o nome, é o input.nome aqui. Inclusive a gente pode botar aqui, ó, novo nome, para ficar bem descritivo, né? Então ele vai receber o novo nome. Ou seja, eu vou digitar valor no input, vou clicar para enviar para o servidor, eu vou criar essa propriedade passando o que foi digitado no input, vou mandar o server atualizar. O server ele vai executar, vai chegar nessa linha aqui e vai ver, opa, eu vou atualizar essa propriedade data.nome do usuário para o valor vindo lá do meu cliente. Vamos dar um save, vamos vir aqui no nosso portal e atualizar. Então tá lá o nome João, que é o primeiro nome que a gente coloca aqui. E se eu coloco aqui agora Eduardo e clico em enviar para o servidor, né? Cliquei aqui em enviar para o servidor, demora um pouquinho e o nome muda. Ou seja, o que acontece quando você usa o update?
Quando você usa o update, toda a informação vinda do server, todo o objeto data vinda do server será injetado novamente no cliente, fazendo com que o processo digestivo rode. Processo digestivo é aula de Angular, parte 1, recomendo você assistir. E, consequentemente, ele vai ver que essa propriedade aqui, essa variável, o nome do usuário mudou. E, consequentemente, pelo processo digestivo rodar, o nome será atualizado. Acabei clicando ali sem querer. O nome será atualizado. Então, posso botar aqui qualquer nome. Esse cara vai para o servidor vai atualizar essa variável e vai vir aqui mudando. Ou seja, o update, ele vai enviar todo o objeto data para o server vai ter acesso via input, e ele vai pegar todo o objeto data, injetar novamente no cliente, e qualquer mudança que tiver vai ser vista, porque o processo digestivo vai rodar. Agora vamos ver o get. Com o get, como que ele funciona? Ele não envia as informações do cliente para o server pelo objeto data. Na verdade, você tem que mandar como um parâmetro da função um objeto. E aí sim, você manda as informações que você quer. Então aqui eu teria que mandar, por exemplo, novo nome. E aqui eu mando scope.value. Só para ter certeza que é dessa forma, eu vou comentar essa linha aqui. E se a gente der um console.log aqui, ó, a gente pode dar um console.log em input.novo-nome, tá? Só para a gente ver esse valor sendo recebido. A gente vai aqui dar um F5 na nossa página. Vai começar como João. E eu vou colocar aqui agora Eduardo. No momento que eu clico em enviar para o server, repara que ele deu undefined, mas é porque provavelmente a gente fez alguma coisa errada. Ah, aqui. Aqui está nome, aqui está novo nome. Então aqui eu estou usando valores, propriedades que de fato não existem. Por isso o console deu undefined com toda a razão. Mas se você for esperto, você já notou uma coisa. Se você for esperto, você notou que o nome é recebido pelo server, mas ele não atualiza o valor. Então o get, ele não vai pegar as mudanças, que nem aqui. Eu fiz uma mudança. Eu não alterei nada em relação ao update. Mas ele não atualizou aqui para mim. Ou seja, o processo digestivo não vai ser mudado. Então esse cara aqui, ele é bom para caso você tenha alguma informação vinda lá do seu cliente, né? Tem alguma informação vinda lá do seu cliente, você quer pegar alguma informação do server, retornar ela para o cliente e fazer alguma outra coisa que não seja atualizar os valores. Ok? E como que eu pego essa informação mudada, por exemplo, do server? Tanto o update, quanto o get, quanto o refresh, eles são uma promise. E isso aí já é um conhecimento a mais de JavaScript. Por ser uma promise, você consegue encadear um den. E no den, a gente sabe que ele recebe uma função de callback. Tá? E aqui você tem a resposta do que veio do servidor. Então a gente pode dar um console.log aqui em response. A gente vai atualizar e vai enviar novamente o nome, né? Então vou botar aqui dessa vez, vou botar Maria, por exemplo. Deixa eu limpar o console, cliquei no botão enviar para o server, ele deu o console log aqui do Maria, e essa é a resposta que veio do servidor. E se a gente clicar aqui, a gente vai ver que o objeto data de fato tem o nome data, o nome Maria atualizado. E se tivesse, por exemplo, outras propriedades aqui, tabela, incidente, por exemplo, ele obviamente vai ter essas informações obtidas aqui também, né? Então a gente pode, só para confirmar, então aqui Maria, enviar para o server. Eu tenho aqui o console log Maria, tenho aqui o objeto data com todas as propriedades vinda do server, seja ela atualizada, né, nesse caso aqui, ou não. Porém, esse cara não vai rodar o processo digestivo e não vai atualizar o valor em tempo real para mim, diferente do update. Vamos ver como que é o refresh? O refresh, ele serve única e exclusivamente para fazer com que o meu código server seja executado novamente. Ele não espera receber valores do cliente, ele não vai obter novos valores do cliente. Ele só vai atualizar o seu servidor. Obviamente, se tiver alguma mudança no filtro que você fez no McCarry, ele vai pegar esses valores novos, tá? Mas ele não espera receber valores vinda do cliente. Ele só vai dar um refresh, ele só vai executar a função do servidor novamente. Então, a gente pode até, inclusive, mudar esse get para refresh, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar tanto o novo nome vindo do objeto data, quanto mandando por parâmetro. E vamos ver se esse console aqui vai ser executado, o console amarelinho, recebendo o nome que a gente vai passar. Vamos atualizar aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, Eduardo. Vou limpar o console aqui, antes de tudo. Enviar para o server. Enviei para o server. O nosso nome não atualiza. O nosso console do servidor não é exibido. E
porém a gente tem as informações aqui, vinda do servidor. Porém, a informação não está com o nome Eduardo. Por quê? Porque o refresh não envia nada para o servidor. Então o refresh serve única e exclusivamente para você dar executar novamente a função do serve. É só para isso. Não vai esperar receber informações vinda do cliente. Então essa é a diferença entre o update, o get e o refresh. O update você envia tudo para o server pelo objeto data, e se tiver mudanças no objeto data, ele vai atualizar em tempo real, porque o processo digestivo vai rodar novamente. Aula de Angular, parte 1. O get você envia um objeto como parâmetro, ele vai atualizar os valores, porém, ele vai pegar os valores atualizados, porém, você não vai ter essa mudança, não vai ter o processo digestivo executando, e o refresh serve única e exclusivamente para executar a função serve sem enviar nada, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal aí, porque agora eu vou trazer coisas mais na prática ali pra vocês, tá? Então, esses 3 conteúdos foram os conteúdos que eu considero essenciais, conhecimentos de base que você tem que ter para poder acompanhar as próximas aulas, que é o conhecimento de Angular, o conhecimento de instância de widget e esse conhecimento que é o ciclo de vida de widget, como que ele funciona, o que executa primeiro, mandar informação do server para o cliente e vice-versa. Então, esses são os conhecimentos que, cara, se você dominar isso daqui, você vai dominar o CFC Portal, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!